Exato. Consegue Ligar o Está a tirar. microfone. Sim. Ok, então, antes de mais, obrigada por este tempo que me vão ouvir a falar de uma coisa que me é muito próxima e que me é muito cara, e acho que já vão perceber um bocadinho porquê. Para quem não me conhece, que eu acho que serão poucas as pessoas neste fórum, o meu nome é Rita Duarte, sou Chief People Officer do grupo Wello, e hoje venho falar-vos sobre a direção de recursos humanos, e, em particular, sobre o modelo de gestão de carreiras no grupo. Vou aproveitar para apresentar-vos alguma informação que eu acredito que vos seja útil, espero eu que assim seja, e, obviamente, deixar-vos também disponíveis para fazerem qualquer questão que queiram. Ora bem, acredito que já estejam aqui a ver a minha apresentação e começar por vos dizer, por vos explicar quais são os meus 3 grandes objetivos para hoje. Primeiro, acabarmos esta sessão com toda a gente a saber basicamente que existe um modelo de gestão de carreira no grupo. O segundo objetivo, não só conhecê-lo, saber que existe, mas perceber qual a sua estrutura e como é que nos podemos movimentar dentro deste modelo. E, por fim, perceber também que este é um processo começado, mas não acabado, o que significa que ainda há muita coisa por fazer, ainda há muita coisa por afinar, mas também já há muita coisa feita e implementada com sucesso. Antes de mergulhar neste tema, que há pouco vos dizia que é muito caro e que, portanto, eu vou tentar aqui gerir os meus 20 minutos, porque quando começo a falar vocês já sabem que eu não me calo, mas antes quero-vos dar um contexto importante de uma alteração que aconteceu no início deste ano e que pode ter passado um pouco despercebida, ou pelo menos com alguma... ser percebida como um pouco inócua ou mesmo desnecessária, mas que eu vos quero explicar o porquê que mudámos de nome para a direção e qual foi o impacto que isso trouxe. Pois bem, direção de recursos humanos, no more, e portanto agora gostamos de nos identificar e de nos posicionarmos como pessoas e cultura e compliance, ou seja, a direção foi renomeada com um objetivo muito claro. Achei que fazia todo o sentido, à luz da estratégia do grupo, mas também da nossa equipa, criarmos propósitos fortes que nos orientassem no nosso dia-a-dia. Porque recursos humanos nunca foi, mas em particular aqui já não é, fazer processamento salarial e assinar contratos de trabalho. A nível de recursos humanos, o nosso objetivo é estarmos a apoiar o negócio, ao serviço do negócio, para que todos possamos ter as pessoas certas, nas funções certas e em alta performance. Isto pode parecer uma frase bonita de pôr na parede, mas a verdade é que nos consegue orientar e ajudar a perceber no nosso dia-a-dia de que forma é que podemos facilitar este processo junto dos nossos colegas CEOs das marcas, mas também de toda a estrutura do grupo Wello. Da mesma forma, e para quem não sabe, a direção não se esgota na área de recursos humanos, tem também 3 outras áreas muito fortes de serviço de suporte, neste caso, também ao negócio. A área de jurídica, a área de SIG e a área de segurança. Ora, o que é que estas 3 áreas têm em comum? Não somos os polícias e, portanto, não é essa a parte que nos une, mas sim estamos focados também em ajudar o negócio a fazer bem à primeira e a arriscar, porque nós somos mesmo assim, mas a arriscar com conhecimento de causa e sabendo o que é que estamos a fazer, com que riscos é que o estamos a fazer e de que forma é que os podemos minimizar mais à frente para garantir que não somos apanhados, desculpa a expressão, na curva. E, portanto, estas 2 áreas traduzem-se nestas pessoas e a verdade é que são elas que fazem acontecer todo este trabalho muito invisível de suporte a todas as operações que vos falei há pouco. Portanto, a equipa de People and Culture, os antigos recursos humanos internos, os famosos RHIs, com a coordenação da Elsa e com a equipa da Alexandra, da Catarina, da Marlene
e também da Sandra, que tem aqui a nossa gestão do escritório da sede, para além de assumir também funções na recepção. Depois, na equipa jurídica, com a coordenação do Marco Orives, uma equipa de 2, como o Marco costuma dizer, poucos mas bons, e temos o Marco a fazer equipa então com o Nuno, com a gestão de legal de todo o grupo. Depois, no sistema integrado de gestão, que tem andado um bocadinho adormecido e que agora parece que acordou em força, estamos a fazer a integração dos 2 sistemas de qualidade, do ecossistema RH e da Futurcab, e portanto estamos a certificar a Futurcab em ambiente, estamos a fazer uma série de mudanças nos ombros da Joana Monteiro e com a Helena Rocha a apoiar a nível da gestão de indicadores na nossa máquina de Power BI. A Karina vem com a pasta da SST, mais conhecida ali na estrutura Futurcab, tem feito um trabalho muito próximo desta estrutura, mas tem também ajudado a fazer aqui esta gestão da pasta como um todo, numa visão mais macro de segurança e saúde. Dizer, e acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, que esta semana é uma semana muito importante a este nível e que hoje as pessoas da sede terão aqui a possibilidade de pôr em prática aquilo que tiveram a aprender na segunda-feira, e, portanto, teremos, acho eu, simulacros a acontecer ao longo do dia de hoje, portanto, estejam atentos. E depois aqui a equipa da RH da Futurcab, que eu coloco aqui numa coluna à parte, e quero também explicar-vos porquê muito rapidamente, porque é uma equipa que, ao contrário das outras 4, não é transversal e está focada, está imersa dentro do negócio Futurcab, com a coordenação do Nuno Santos, e que se divide entre aquilo que é a gestão de recursos humanos mais clássica, de recrutamento e seleção, e depois o acompanhamento ao colaborador, com o enfoque na retenção destas equipas, e também a área da formação. Portanto, são compostas pelo Diogo, pela Lisa, pela Cláudia, pelo Luís, pela Helena, pela Roberta, a nível de recrutamento e gestão de recursos humanos, e depois com a formação a Tânia e a Cristina. Portanto, esta é a estrutura. Às vezes é importante também perceberem o porquê de tantos pratos no ar, e isto significa que cada vez mais nós temos uma equipa dedicada àquilo que é o negócio, e não tanto a fazer, como há uns tempos atrás me diziam, não tanto a fazer papéis e impressos que ninguém preenche ou ninguém lê. E portanto este tem sido o caminho, e esta alteração da denominação da direção veio também reforçar esse posicionamento que já era o nosso, mas também torná-lo mais visível para todas as outras pessoas e todas as outras equipas. Posto isto, muito rapidamente, o nosso objetivo, as nossas metas para 22, de um plano estratégico que toda a gente me diz que é demasiado ambicioso, são estas 3. Por um lado, promover a cultura do grupo de uma forma atrativa, saudável, mobilizadora, feliz. Por outro, provisionar uma base de compliance que seja robusta o suficiente para garantir que continuamos a crescer e continuamos a fazer as apostas certas nos momentos certos. E, obviamente, posicionar aqui o grupo também numa perspectiva de sustentabilidade, que é uma 6ª pasta que está aqui connosco e que procura caminhar nesta direção que quase que não nos é opcional, como um grupo que se quer grande, que se quer forte, que se quer robusto, temos necessariamente que estar neste campo da sustentabilidade, quer a nível ambiental, quer a nível de governança, quer a nível social, numa perspectiva de não só da responsabilidade social corporativa, mas também em todas as outras ações dedicadas à diversidade e à inclusão. Em poucos números, e aqui fiz uma malandrice, não trouxe os números completos com o efeito Futurcab, até porque, obviamente que estamos a falar numa perspectiva de recrutamento e numa perspectiva de formação de números completamente fora daquilo que é a estrutura ecossistema RH, chamemos-lhe assim.
sem o efeito aftercabo, tivemos 40 admissões em 2021, sendo que se incluíssemos o efeito aftercabo íamos para as 400. Só para perceberem mais ou menos a diferença de números. O volume de formação, o ano passado foi um ano fraco a nível de formação. Estamos a tentar ultrapassar esse calcanhar daquilo este ano. O ano passado tivemos apenas um volume de formação de cerca de 1.500 horas dadas, o que é francamente pouco. Tivemos uma taxa de rotatividade, mais uma vez sem o efeito aftercabo, de 16%, até porque, volto a dizer, se incluirmos aqui o negócio das telecomunicações, temos necessariamente uma rotatividade diferente, estamos a rodar na rotatividade às 50%, 60%, e portanto, que é natural para o setor em que estamos a falar, mas que acaba aqui também por inflacionar os números e, portanto, quero-vos dar coisas comparáveis, mas os níveis de baixo já são níveis agregados e, portanto, fazendo o fecho da avaliação de desempenho, e não me vou alongar porque fiquei bastante desiludida com alguns comportamentos na avaliação de desempenho deste ano, nomeadamente pessoas que ainda não a fizeram, e estamos em abril, mas pronto, ficámos com uma média de 7,9 em 10, o que significa que, de uma forma geral, o desempenho é avaliado ou é percebido como bastante bom, porque relembro que a escala é de 1 a 10, portanto, um 8 é claramente uma média alta, e depois o clima organizacional, também integrado todas as marcas, ficámos com 7,5 em 10. Trouxe-vos este tema da carreira e desenvolvimento, ou do modelo de progressão, porque o nosso objetivo este ano é cada vez mais integrar as várias ferramentas que temos ao nosso dispor. E quando percebi que me calhava a mim fazer esta apresentação em nome da Wello hoje, quis ir de encontro a algo que sentia que a grande maioria da estrutura tinha dúvidas, ou tinha incertezas, ou tinha alguma ansiedade até. E isso verificou-se no estudo de clima, com esta dimensão de carreira e desenvolvimento a ter a segunda pior cotação. E, portanto, quis agarrar, desculpem uma expressão, o touro pelos cornos e trazer-vos mais informação em maior detalhe sobre este tema. Mas como já estou com a boca seca, acho que nada melhor do que partilhar, e eu espero que vocês agora vão conseguir ouvir a apresentação do modelo pelas palavras de quem o montou. Digam-me se estão a conseguir ouvir. Não estão? Então, desculpem, deixem-me aqui partilhar com som, incluir o som. Não é possível. Porquê? Olha que coisa tão boa. Eu queria envergonhar a Elsa e afinal não a vou conseguir envergonhar. Não vai dar. Ok, pronto. Então, eu depois partilho do vídeo na mesma. A Elsa acho que me mexeu aqui no computador. Mas a ideia era partilhar-vos então o vídeo que a Elsa o ano passado estrelou, em que vos apresentava então o modelo. E agora isto bloqueou tudo. Vocês continuam a ver a apresentação, certo? Ok. Pronto, então, este vídeo, muito giro, refere esta progressão apresentando o modelo Y, foi apresentado em reuniões one-to-one, em reuniões individuais com cada uma das pessoas, onde não só lhes apresentávamos a carta de função, mas também o seu posicionamento dentro do Y, dentro de cada patamar. E depois foram também preparados documentos por patamar que foram disponibilizados na altura na ONU e na rede e que agora estão a sofrer uma lavagem de imagem para a marca Wello, para serem novamente disponibilizados e que conto estarem disponíveis ainda hoje. Então, vou ter que vos apresentar o Y à minha maneira. Basicamente, este modelo tem uma estrutura muito visual, assente em 3 partes. Um tronco comum, que vêem aqui na imagem do lado direito, um tronco comum com funções
tipicamente executantes daquilo que são os vários negócios, consultores séniores, são basicamente as funções, e obviamente aqui os trainees também, são as funções que estão neste tronco comum, e depois, chegando ao patamar 4 de Senior Consultant, acabamos por ter então aqui uma ramificação. Ramificação esta que abre para um ramo dedicado à gestão de equipas, à gestão de projetos, ou um ramo dedicado à especialização técnica. Qual é a estrutura que está por base deste modelo? E que a Elsa explicava muito melhor do que eu estou agora a conseguir fazer. Basicamente, nós quisemos inverter aquilo que era um princípio muito normal na nossa sociedade, de que as pessoas só evoluem se progredirem hierarquicamente para chefiarem pessoas. Ou seja, o meu sucesso equivale ao número de pessoas que estão sob a minha alçada, sob a minha liderança. E isso, na verdade, não pode ser mais incorreto. Temos pessoas que têm um conhecimento extremo técnico, que são ótimas comerciais, ótimas técnicas de recursos humanos, ótimos gestores de frota, ótimos a fazerem aquilo que fazem, e que sentiam um teto que os impedia de progredir porque não queriam, não gostam, não se sentem confortáveis, não acham que têm as competências necessárias ou não as querem desenvolver para poderem liderar pessoas. E, portanto, sentiam que, ok, eu já estou no topo da minha especialização e, portanto, não vou conseguir ser reconhecido para ser promovido. Nós quisemos inverter isto, fazendo com que os patamares superiores do Y, portanto, o Specialist e o Manager, o Senior Specialist e o Senior Manager, sejam equivalentes. Ou seja, não importa se nós estamos a gerir pessoas ou a especializarmos numa perspectiva de conhecimento técnico numa determinada área, aquilo que acontece é que as minhas competências, os meus benefícios, as minhas condições remuneratórias são equivalentes, independentemente de eu ir para um ramo ou ir para outro. Este foi o primeiro motivo que nos levou a implementar este sistema. Depois, o segundo foi que nos permitia, de alguma forma, dar aqui uma estrutura mais sistematizada de possíveis progressões dentro daquilo que é o dinamismo e o ânimo que nos caracteriza. Aquilo que é hoje não será amanhã, todos nós já fizemos as nossas pazes com esta realidade, o que significa que nós precisamos ter um modelo suficientemente ágil, mas ao mesmo tempo suficientemente estruturado para que conseguíssemos dar uma noção de carreira, uma noção de crescimento dentro desta casa, que não fosse simplesmente assente na antiguidade ou assente na proximidade à liderança, ou na proximidade à gestão. E, portanto, este modelo também nos dá isso. Porquê? Porque eu, independentemente da minha função, eu posso fazer uma progressão dita vertical na ótica de fazer as etapas todas, trainee, consultant, senior consultant, depois escolher um ramo e fazer esse processo, esse progresso, ou então, lateralmente, dentro do meu patamar, eu posso, como tenho um conjunto de competências partilhadas, eu posso mais facilmente mudar de equipa, mudar de direção, mudar de marca, inclusive, dentro daquilo que é o meu espectro de competências e o meu espectro de capacidades assentes naquele patamar. Espero que isto esteja a ser claro, eu não vos estou a ver, e, portanto, está-me a fazer imensa confusão. Se tenho a Elsa à minha frente, que, como sabem, é obrigada a dizer-me que sim, que está a correr otimamente bem, e, portanto, eu espero que esteja a ser claro o suficiente, mas também terão sempre a possibilidade de me fazerem as perguntas que quiserem. Eu não vos vou estar a ler as competências, mas achei que era um exercício interessante para vos mostrar um bocadinho aquilo que é esta estrutura, porque muitas vezes as pessoas podem ficar com dúvidas, mas porquê é que eu estou no patamar A e não no patamar B? Ou porquê é que estou no ramo de liderança e não no ramo de especialização? Ou o inverso. E a verdade é que nós tentamos sempre usar esta base de competências que foram muito bem pensadas e muito bem desenhadas à nossa realidade para enquadrar
aquilo que cada patamar tem, não só de direitos, mas também de responsabilidades e de deveres. E isto significa o quê? Estas competências são também a base para os processos de recrutamento que fazemos para dentro de casa. Ou seja, é com esta meta em mente que a Marlene pergunta, ok, mas para que patamar estás a recrutar? Porque eu posso estar a recrutar um recruiter para um nível de consultor, para um nível de consultor sénior ou para um nível de especialista. E a função é a mesma, mas o grau de complexidade, de autonomia, de especialização, de conhecimento que esta pessoa tem nos 3 patamares é completamente diferente. E isso tem, obviamente, anexado um processo de recrutamento que também seja necessariamente diferente. Portanto, a nível das competências, só para perceberem, nós definimos um conjunto de competências, sejam elas soft skills ou hard skills, competências mais comportamentais de relação com o outro ou competências mais direcionadas para a execução técnica das funções. Estas competências estão em todas as cartas de função e são também aquelas que vão nortear não só o recrutamento, como já vos expliquei, mas também as formações que vos vão ser apresentadas. Ou seja, de repente, isto parece que os vários momentos que a equipa trabalha ao longo do ano começam a estar todos integrados e começam cada vez mais a fazer sentido por esse mesmo motivo. E, portanto, só para perceberem, temos todas estas competências identificadas para cada patamar e, não sei, a título de curiosidade, perceber também que a própria equipa de gestão também tem um conjunto de competências que foram identificadas, também tem um conjunto de competências em que somos avaliados anualmente para perceber se estamos ou não dentro daquilo que é a expectativa para o nosso patamar. E, portanto, dar-vos a noção de que este é um modelo que se espera transversal a todas as marcas, e já vou explicar como é que o vamos fazer na Futurcabo, mas também para todos os níveis de hierarquia dentro do grupo. Nem nós nos chafamos, basicamente era isto que vos queria dizer. Algumas questões que inicialmente preparámos, que estão nas facas dos documentos que vos falava de patamar, mas que também acho que é relevante aqui apresentar. Basicamente, função e patamar não são sinónimos, ou seja, nós podemos manter a mesma função ao longo de todos os patamares do modelo, o que significa, por exemplo, que eu posso ser gestora de recursos humanos, de nível consultora sénior, especialista ou de especialista sénior. E, portanto, o patamar não tem necessariamente que ter um impacto na mudança da função. Da mesma forma, o inverso também acontece, ou seja, também posso manter-me no mesmo patamar e mudar de função. Por exemplo, aquela progressão lateral de que falávamos há pouco significa isso mesmo. Eu hoje sou, vou dar, por exemplo, o exemplo da Daniela. Sou formadora na Futurcabo, posso me manter dentro do mesmo patamar e passar a ser técnica de formação dentro da Heller. Obviamente que a função é diferente, mas o patamar, das competências que eu preciso de ter para desempenhar cada uma das funções, o meu nível de autonomia, o meu nível de complexidade, permanece o mesmo. Portanto, é uma forma também de facilitar esta progressão lateral. Da mesma maneira, não temos caixinhas, ou seja, não temos limites temporais para estar numa função, para estar num patamar. Acho que o Rui me vai perdoar, não somos função pública para termos uma progressão estipulada por X anos de trabalho e, portanto, aquilo que acontece é, sempre que necessário, existe uma avaliação e existe um momento de reflexão e as pessoas mudam de patamar ou de função consoante aquilo que é a vontade da própria pessoa, a vontade ou a necessidade da liderança e aquilo que seja também a reflexão dada pelos recursos humanos. O que é que aqui acontece? Como não podemos simplesmente andar todos os dias a fazer isto, criámos uma rotina de, anualmente, após a avaliação de desempenho, fazermos uma reflexão partilhada para perceber se existe ou não a necessidade de fazer alguma alteração.
em particular no caso do patamar de Senior Consultant. Portanto, se bem se recordam do Y, chegamos ali àquele momento de escolha, não é? Para um lado ou para o outro, e a verdade é que esse é um momento muito importante. É um momento que não vai ser decidido apenas porque eu acho que aquela pessoa vai ser uma excelente líder. Ou seja, é um momento em que é feito um assessment, em que é feito uma avaliação estruturada, com uma entrevista, com a aplicação de um teste psicotécnico, em que será analisado e será, de alguma forma, integrada o potencial da pessoa, a vontade da pessoa. Eu tenho imenso potencial para ser gestor de equipa, mas tenho uma preferência por ser especialista e, portanto, prefiro enverdar para aquele caminho, e tudo isto é considerado e é integrado naquela que será a decisão de progressão para um ramo ou para o outro. Obviamente, como tudo aqui, nada é escrito em pedra, o que significa que eu posso enverdar para um determinado caminho e fazer o meu processo de formação, de desenvolvimento, de mentoria, do que seja, para acabar por ir para um ramo diferente daquele que inicialmente tinha escolhido ou que inicialmente me tinha sido possibilitado. Estou a ficar cansada, espero que não esteja a falar muito depressa e que estejam a conseguir acompanhar, mas isto acaba também por ter aqui uma relação direta com as formações, como vos disse. E é com muito orgulho e com muito gosto que vos trago uma informação muito concreta sobre a formação para este ano. Ou seja, falamos de competências, falamos de patamares assentes em competências, então acho que a pergunta óbvia é, ok, como é que eu posso desenvolver as competências que preciso para chegar ao patamar em que quero estar? Ou para garantir que estou num patamar onde me sinto confortável e onde me sinto perfeitamente bem. Então, o next level é atingido através do nosso Learning Center. Este é um projeto partilhado, portanto é um projeto de People and Culture com forte apoio e patrocínio da Joana Santos, da Eder, e estamos a construir este Learning Center com o objetivo de estruturar tudo aquilo que é a formação do grupo, com exceção da formação muito especializada daquilo que é necessário na Futurcap. Temos também um conjunto de requisitos do cliente nós que temos de cumprir e, portanto, temos aqui ainda esta integração a pensar e a fazer, mas o grande objetivo deste Learning Center é então agregar a formação numa perspectiva muito mais prática, muito mais acessível e muito mais user-friendly, um bocadinho à semelhança daquilo que fizemos na segunda-feira para as equipas de segurança que estiveram na formação. Acho que passou um dia a correr a falarem sobre temas que tipicamente são um bocadinho menos atrativos, mas que foi, pelo menos o feedback que temos recebido foi super positivo, e é cada vez mais isto que queremos para nós. E então procurarmos ter um plano de formação muito prático, muito estruturado e muito alinhado com as necessidades do dia-a-dia, em que eu saio de um curso, saio de uma formação, não com a sensação de tempo perdido, ou pior, foi divertido, mas que depois no meu dia-a-dia eu continuo a fazer as coisas como fazia antes, e não consigo mobilizar aquilo que aprendi para o meu dia-a-dia. O nosso objetivo é inverter isto e vamos fazê-lo através de 5 escolas, 5 áreas, em que vamos desenvolver um conjunto de cursos. Já estão definidos o plano de formação para este ano e que será comunicado nos próximos dias, e que estarão então encaixados nestas 5 grandes áreas: gestão e negócio, legal e compliance, as legislações laborais, os RGPDs da vida, toda esta área, as formações dedicadas à liderança, e à liderança, entenda-se, não vão ser só cursos de liderança e gestão de equipas, ok? Temos aqui um conjunto de competências que os líderes precisam desenvolver e serão esses aqui encaixados. O digital, a literacia digital é claramente uma bandeira e é muito neste sentido que vamos estar a trabalhar também este ano. E aqui não posso deixar de fazer uma referência a um grupo de trabalho que se reuniu de forma muito natural
depois de uma formação de Office 365 e que estão, por eles, a construir um conjunto de conteúdos e a construir um conjunto de comunicações associadas ao Office para nos ajudar a trabalhar de forma mais produtiva e mais eficiente. E, portanto, muito obrigada a estas iniciativas de cariz tão natural e tão orgânico que provam ser possíveis. E, por fim, aquela escola onde encaixam todos os cursos que estejam relacionados com desenvolvimento pessoal e performance. Vamos falar muito de alta performance nos próximos tempos e esta vai ser a escola que nos vai ajudar a chegar lá. Eu não vos vou dizer quais são os cursos que já estão programados, que já estão adjudicados. Depois a equipa, a Joana, a Alexandra e a Elsa farão essa comunicação nos próximos dias, mas fiquem atentos porque este ano não vamos abdicar de vos ajudar a desenvolver as competências necessárias para desempenharem a vossa função de uma forma mais fácil, mais ágil e mais divertida, porque ao fim e ao cabo também é isso que procuramos. Por fim, e não sei, já não faço ideia se estourei o meu tempo ou não, mas olha, é o que é, estou mesmo a terminar. Queria deixar-vos uma nota de onde estamos e para onde vamos. Só sobre o modelo de progressão de carreira. Por um lado, o levantamento funcional, ou seja, percebermos o que é que cada pessoa faz, qual é a função da pessoa, quais são as expectativas, quais são todas estas competências de que falávamos, está feito para todas as marcas. Obviamente que todos os anos vamos revisitar cada uma, porque há coisas que mudam, mas de uma forma global, este ano com o levantamento feito na TV RIA, em fevereiro, terminamos este exercício, portanto, todas as marcas estão com este levantamento feito. Daqui decorrem cartas de função, estamos em falta com algumas cartas de novas funções que entretanto foram surgindo, as da TV RIA e a sua disponibilização na ONU. Como sabem, estamos a fazer algumas alterações de estrutura na intranet e em Inove, e portanto precisamos aqui de também disponibilizar esta informação nestes canais, mas está a ser trabalhado, portanto este símbolo é isso que significa, já está praticamente concluído. Da mesma forma, a implementação deste modelo que vos apresentei à estrutura Futuro Cabo está prestes a ser comunicada. Porquê que digo prestes? Porque, como sabem, a especificidade de nós significa que na área técnica e na área comercial existe um modelo próprio, ou seja, a nós também tem esta estrutura arrumada e, portanto, a decisão de integrar ou de forçar essa integração no nosso modelo não fazia muito sentido e, portanto, aquilo que vamos fazer é aplicar à estrutura de staff, ou seja, toda a estrutura de back-office, recursos humanos, formação, auditorias, toda a área de gestão a partir do nível de team leader e de coordenador, vão então ser integrados neste modelo e é isso que estamos agora a concluir. Depois, e também porque não vou fugir deste tema, para cada um dos patamares identificámos um patamar mínimo de condições remuneratórias. Sabemos, ou pelo menos espero que saibam, que este modelo começou a ser implementado no ano passado, em 2021, o que significa que nós existimos desde 99, pelo menos na Lusotempo, e, portanto, há todo um histórico que não pode ser apagado. Nós não conseguimos fazer um momento zero em que, de repente, decalcamos este modelo e, a partir de agora, ele está implementado na íntegra. O que significa que, a nível de bandas salariais, há um caminho que está a ser feito. Ainda não estamos a 100% uniformes. O objetivo é fazer essa uniformização de mínimos por patamar para todas as empresas do grupo, o mais rápido possível. E aqui, o mais rápido possível, estamos a falar de um cenário a 2 anos. Porquê? Porque temos pessoas que estão no patamar A, fruto daquilo que é a sua antiguidade na empresa e toda a revisão salarial que foi sendo feita num patamar financeiro acima daquele em que desempenham funções, e o inverso também acontece. Estamos a tentar reduzir esta diferença, estamos a fazê-lo com sucesso, mas ainda não está a 100%. E, portanto, queria também deixar essa nota muito clara aqui. Depois, a avaliação da progressão
Como vos dizia, analisar o patamar de Senior Consultant, vamos agora começar a fazer este exercício, fechada a avaliação de desempenho de 2021, e, portanto, agora as pessoas que estejam naquele patamar vão começar, vamos falar, obviamente, com as suas lideranças para perceber se faz ou não sentido falarmos de uma progressão para um dos ramos. E, por fim, o plano de formação, que também está muito associado a este modelo de carreira, está com o seu lançamento previsto para breve, acho que segunda-feira estará a ser lançado, e conta com um plano bastante bem pensado, mas bastante assertivo. Não quisermos ir ao mundo todo, não quisermos chegar à Lua, quisemos ficar com os pés bem assentes na Terra, mas fazer formação que chegue a todas as pessoas. Chega de termos malta a fazer muita formação e malta que há anos que não faz formação. Portanto, até o César e o Rui vão ter formação este ano. Portanto, se preparem. E com isto terminei. Espero que tenha sido claro e que não tenha ocupado muito tempo. Portanto, obrigada. E agora acho que já toda a gente adormeceu. Portanto, está ótimo. Obrigada, Rita. Obrigada, Rita. E agora, sem mais demora, vou passar a palavra ao Ricardo. Olá, bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir. Acredito que sim. Eu agradeço antes de mais ao César, que já me poupou aqui imenso tempo na explicação dos números e na explicação daquilo do pouco que se vai passando e que se passou nestes 3 primeiros meses, neste primeiro trimestre do ano. Agradecer à Rita também, que esgotou o tempo todo e, portanto, vai ser muito mais rápido, para podermos dar o tempo suficiente às pessoas para poderem fazer as suas perguntas. Não, estou a brincar, Rita. Acho que a parte dos recursos humanos internos é sempre uma parte que é muito importante para todos. Acho que toda a gente tem essa noção e a apresentação foi bastante boa. Eu tenho o grato prazer de ser CEO daquela que é a marca que fundou o grupo. Na minha estrutura existem 2 empresas de trabalho temporário, a Talentor e a Lusotempo, e a Lusotempo foi exatamente a empresa que fundou tudo isto, que quando o César começou este negócio. Eu estou na Talentor, vai fazer 16 anos no próximo dia 19 de junho. Para quem não sabe, no dia 19 de junho eu compro 50 bolas de Berlim e deixo ficá-las aqui na sede, portanto estão todos convidados para vir comer as bolas de Berlim. No dia 19 de junho, acho que é um domingo, não dá, mas passamos isso para dia 20, que é segunda-feira, portanto toda a gente está convidado para vir. É o meu 16º aniversário da empresa. E como tal, também queria agradecer desde já, e até porque a apresentação que eu tenho acaba por ser um pouco minimalista, não queria deixar de agradecer a toda a equipa da Talentor e a todas as pessoas que estão neste momento a dar resposta aos clientes nas unidades de negócio, que são as pessoas mais importantes da empresa. Eu sei que a equipa da Juliana tem imensos processos a decorrer neste momento para a Roca, para a Panidor, a equipa do Pedro também na área da logística, para a TAP e para outros clientes. A Dora está completamente assoberbada de pedidos na área da hotelaria. Estamos todos a lutar imenso para dar a volta à situação e eu não tenho palavras para vos agradecer. Estes 3 meses têm sido difíceis, nós temos falado muito sobre eles, eu tenho viajado muito para tentar também estar perto das pessoas. Agradecer à equipa do Cune e da Andreia, porque hoje é dia 28 e nós sabemos que as pessoas trabalharam todas até muito tarde para que os trabalhadores tivessem todos o seu ordenado a horas e os seus clientes as faturas também a tempo. Portanto, a todos, sem exceção absolutamente nenhuma, o meu muito obrigado por estes meses que têm sido complicados, mas que eu tenho certeza que estamos
todos imbuídos no espírito de dar a volta à situação. Eu vou partilhar a minha apresentação. Dê-me só um segundo, está bem? Porque eu não sou exatamente um expert nestas coisas, mas Ricardo, chama o Bruno. Comigo resulta sempre. Ou o Bruno ou o Hugo. Bom, isto está-me a dizer que o tipo de ficheiro não é suportado. Portanto, isto era isto era um PDF, isto está-me a dizer que só tem um PowerPoint. Bom, ok, não tem problema, até porque eu sou um comercial e, portanto, vocês não veem, mas veem-me a mim e eu explico sucintamente a apresentação da empresa. Nós, em setembro, fizemos uma reestruturação muito grande, como vocês sabem, dividimos os negócios da empresa e dividimos as empresas, nomearam-se CEOs. A primeira grande alteração que fiz foi fazer a segregação daquilo que era a parte da direção operacional e da direção comercial e centralizar o trabalho em business managers que acabariam e que acabam por ter ambas as valências comerciais e operacionais de gestão das equipas e de resposta aos pedidos. Nós, neste momento, na Talenta, temos essencialmente 3 serviços que prestamos. O serviço de recrutamento e seleção de base, de categorias de base, de perfis menos técnicos, digamos assim, que não colidem em nada com aquilo que é o trabalho da EDER e do recrutamento e seleção especializada e do Executive Search. Portanto, fazemos recrutamento e seleção para todas as nossas unidades de negócio, para todas as áreas, mas de perfis mais baixos, digamos assim. Depois, o 99% daquilo que é a nossa faturação vem da cedência temporária, do trabalho temporário, e também desenvolvemos alguns negócios na área da formação profissional. Essencialmente, damos formação profissional a algumas categorias profissionais antes de as colocarmos nos nossos clientes. Nós estamos divididos neste momento por 6 áreas de atividade. A CCOP, ou seja, a construção civil e as obras públicas, que foi onde se iniciou a Luz ao Tempo quando eu cá cheguei. Onde o António Lopes é o business manager dessa área, pessoa que provavelmente, para além do César, é a pessoa que está cá mais tempo nesta empresa. A outra área de negócio é a área da logística, que é liderada pelo Pedro Rosado. Depois temos a hotelaria e a restauração, que é liderada pela Dora Grilo, os serviços pela Lucília Esteves, a indústria pela Juliana Aguiar e as telecomunicações pela Manuela Dias. Nós, o ano passado, faturámos qualquer coisa como 56 milhões e meio de euros de volume de negócio. Tínhamos 13 delegações abertas e, contando com a sede, 14. Tínhamos mais de 400 mil pessoas em base de dados e acabámos o ano mais ou menos com 400 clientes ativos. Os principais clientes que nós temos em cada área de negócio são clientes conhecidos da maior parte de todos. Na área da construção civil, nós trabalhamos com a Alves Ribeiro, com a Construtora São José, com a Udra, com a Ramalho Rosa. Na parte da indústria, temos clientes como a Tensai, a Grespanária, a Panidoro ou a D8. Nos serviços, trabalhamos com empresas como a Mercedes, a Dieta Impor, a Agência Europeia de Segurança Marítima, o Banco Bilbao Vizcaya, o Crédito Agrícola. Na área da hotelaria, trabalhamos com o Penha Longa, com o Coríntia, com o Solverde, com o Grupo Pestana. Na logística, com a Torres TIR, com a DPD e com a STEF e com a Lusão Medicamenta. E na área das telecomunicações, o grande cliente da empresa sempre foi, desde há muitos anos, a Portugal Telecom, a Altice, mas trabalhamos com outras empresas como a DST, como a PDT, como a Wondercom.
Este ano nós tínhamos um objetivo de chegar aos 65 milhões de euros. Foi nessa base que nós começámos em setembro do ano passado a tentar a fazer esta reestruturação. Esta reestruturação foi feita numa base de conseguirmos, de alguma forma, olhar para aquilo que era a retoma da atividade económica com o fim da pandemia, fazendo crescimentos muito específicos em 5 unidades de negócio e partindo, como é óbvio, para aquilo que era a retoma total da atividade de negócio da hotelaria, que iria ter, obviamente, um crescimento muito grande, que nós não faturámos basicamente nada em 2020 e 2021 na área da hotelaria, porque ela foi basicamente extinta por causa da pandemia. Portanto, o objetivo era muito esse, era nós mantermos aquilo que eram as nossas faturações nas outras unidades de negócio, alavancar o crescimento na hotelaria e facilmente conseguiríamos chegar aos 65 milhões de euros. A verdade é que houve algumas surpresas no princípio do ano que nos deixaram aqui muitas dúvidas em relação a este ano e que fazem com que nós tenhamos algumas restrições a este crescimento e com o qual estamos a lutar para tentar inverter. A primeira e a mais importante delas todas foi que a Portugal Telecom decidiu, pura e simplesmente, este ano fazer a transição do trabalho temporário todo para uma empresa do grupo que foi comprada pela Portugal Telecom, que é a Intelsia, e isso vai fazer com que nós vamos perder cerca de entre 750 a 850 TTs durante este ano. Isso é um rombo demasiado grande, como devem calcular. Estamos a falar de uma quebra de faturação que pode ir até aos 12 milhões de euros e que nós vamos ter que recuperá-la noutras áreas de atividade. Para além disso, no princípio do ano, nós tivemos um cliente em particular, que foi a Torres TIR, que com o virar do ano nos passou 300 pessoas que nós tínhamos em TT diretamente para o quadro da empresa, e isso também teve um impacto muito grande. Se somarmos a isso o facto do ano passado termos trabalhado com a Cruz Vermelha Portuguesa na altura da pandemia, e a pandemia acabando, nós deixámos de trabalhar com a Cruz Vermelha, temos a quebra que o César acabou por demonstrar naqueles primeiros minutos. A guerra não está exatamente a prejudicar-nos assim tanto, apesar de nós ontem, por exemplo, termos tido a notícia que a PSA vai entrar em layoff. A PSA é a fábrica da Peugeot em Viseu, que vai entrar em layoff a partir de amanhã. Hoje há uma reunião entre o nosso departamento jurídico e o departamento jurídico da PSA para ver se há alguma solução das pessoas do trabalho temporário também entrarem em layoff. Não deve haver, mas pronto. Isto para dizer que a guerra não tem efetivamente prejudicado assim tanto, porque a hotelaria vai continuar a crescer, as outras áreas, como a construção civil, estão a trabalhar. A dificuldade maior até enquadra-se mais na tentativa de encontrar pessoas do que propriamente naquilo que é a angariação de clientes nestas duas áreas, da hotelaria e da construção civil. Nas outras eu já falo um bocadinho mais para a frente. Aí eu acho que tem que haver efetivamente um esforço de comercial diferente. O plano estratégico, que era muito extenso e que eu não ia trazer para aqui, este ano baseava-se essencialmente em 3 áreas ou em 3 pilares muito importantes. A especialização por área de negócio, que era algo que eu queria implementar, que era, nós antigamente tínhamos várias delegações a trabalhar em várias áreas de negócio, com vários consultores a trabalhar em várias áreas de negócio ao mesmo tempo. Eu achei que isso podia ser alterado este ano e nós termos pessoas efetivamente especializadas em determinada área de negócio, que respirassem a área de negócio, que pudessem falar com os clientes de uma forma especializada e pudessem trabalhar essas áreas do princípio ao fim,
podendo, de alguma forma, também saber exatamente aquilo que os clientes precisam e aquilo que os clientes necessitam no dia-a-dia. O outro pilar era a fidelização em 3 vertentes, a fidelização dos candidatos, a fidelização dos colaboradores e a fidelização dos clientes. Nós, o ano passado, tínhamos acabado o ano com 87 mil leads de candidatos por contactar, e eu acho que se nós não dermos nenhum feedback às pessoas acerca da candidatura que eles fazem para a empresa, nós acabamos por desqualificar muito e descaracterizar muito aquilo que é a parte da marca e da imagem da empresa no mercado. A fidelização dos colaboradores tem muito a ver com termos o processo administrativo, os pagamentos feitos a horas e termos a confiança das pessoas na empresa e na marca. Isto para mim era muito importante. Nós criámos este ano algumas linhas de apoio e alguns períodos do mês em que as pessoas podem ligar e tirar dúvidas acerca dos seus vencimentos e termos o trabalho mais ou menos organizado para que as pessoas pudessem receber todas a horas, e termos a parte da fidelização dos clientes nesta terceira vertente, tentando ter consultores que se fixem ao nosso negócio, que gostem de trabalhar este negócio, que tenham empatia e consigam criar empatia com os clientes, ter o mínimo de rotação possível nas equipas, porque no final de contas são as equipas que dão resposta aos clientes e são elas que acabam por fidelizar e buscar os pedidos e ganhar a confiança dos clientes. O último pilar era o pilar da digitalização. Nós precisamos urgentemente de dar um passo em frente naquilo que é a parte da digitalização, principalmente da parte das picagens dos pontos dos clientes, para que o trabalho da equipa do Kuhn possa de alguma forma ser aliviado, porque a equipa do Kuhn trabalha imenso. O César frisou aqui uma parte da saída da Karina Silvino, provavelmente por desgaste. Não é fácil trabalhar esta área. Eu tenho imensa consideração por todas as pessoas que são da equipa do Kuhn, porque efetivamente trabalham imenso, dão muito à empresa, e eu preciso essencialmente de os ajudar. Esta parte da digitalização é um pilar fundamental daquilo que era o plano estratégico. Bom, eu também não me quero estar a alongar muito mais, faltam 6 minutos para aquilo que nós tínhamos definido como o tempo deste evento. Portanto, eu vou passar a palavra à Elsa para ficarmos a responder a algumas perguntas que algumas pessoas tenham colocado. Agradecer-vos a todos. Obviamente, há aqui algumas pessoas que eu não mencionei e que fazem parte da equipa de gestão da Talenter, a Andrea Gonçalves, que faz a coordenação da equipa administrativa e do GAR, o Kuhn, que eu já falei, que faz a parte da coordenação da equipa do payroll e do billing, dos processamentos e da faturação. Temos a Maria, que está neste momento a liderar um call center que nós temos exatamente para dar resposta àquelas leads das pessoas que nos vão contactando e que nós precisamos de alguma forma de lhes dar resposta, marcar entrevistas. É isto que a equipa da Maria está a fazer neste momento, é enviar pessoas para as delegações para marcar entrevistas. E a Andreia Teixeira, que é a nossa gestora de marca e que faz um trabalho brilhante e que nos ajuda imenso todos os dias a elevar a marca da empresa. Todos os outros que eu não falei são eles que verdadeiramente importam na empresa. Portanto, o meu muito obrigado a eles todos, que muitas das vezes são invisíveis, mas para mim são as pessoas mais importantes desta empresa. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. E avançando, sem mais demoras, e abrir agora o espaço para algumas perguntas, e a pedir para colocarem aqui
o braço no ar para vos chamar para fazerem perguntas. Tenho a certeza que têm muitas perguntas para fazer. Aproveitem agora. Ok, temos o José Barbosa já. Força, José, podes falar. Depois passamos ao próximo. Olá, bem, eu queria tentar aqui junto da Rita, que me prestasse aqui um enquadramento para mim e para a IT e para os restantes colaboradores. Relativamente ao sistema de formação, ao Learning Center que foi criado, como é que ele se pode casar com a atividade que a EDER Executive Learning exerce? Ou seja, até que ponto nós vos podemos ajudar na implementação da vossa estratégia? José? Bem, obrigada pela pergunta. Vocês conseguem nos ajudar a definir, até porque a gestão da formação do grupo está entregue em outsourcing à EDER e, portanto, toda a execução deste Learning Center, a sua execução formativa, de planear os cursos, de arranjar formadores, passar esta visão que nós temos para quem vai para entrar é claramente um mérito da equipa da EDER. Da mesma forma, existe também uma complementariedade com aquilo que são os vossos cursos de calendário e que muitas das nossas pessoas têm vindo a fazer, um pouco também para dar resposta a necessidades que são de poucos e que não fazem sentido serem transformadas num curso aberto para 10, 12 pessoas. E, portanto, acabamos por ter essa sinergia muito próxima, como sabes, para que toda esta área possa ganhar aqui vida. Portanto, vocês são fundamentais neste exercício. Ok, era isso mesmo. Pronto, eu tinha a noção, sei naturalmente que somos nós que estamos a liderar o processo, mas era interessante também para as restantes pessoas perceberem que existe este casamento feliz, digamos assim, entre as duas áreas. Obrigado, Rita. É isso mesmo. Obrigada. Rui, força. Podes lançar a tua questão. Obrigado, Elsa. Muito bom dia a todos e a todas. Apenas 2 notas e 2 perguntas. A nota inicial é secundar o balanço realista que o César aqui traçou, sublinhando um aspecto que acho que deve ser para todos nós um fator de confiança e um fator de grande motivação. Porque nestas corridas não interessa tanto como é que as coisas começam, interessa fundamentalmente como é que as coisas vão acabar, não é? E a ideia de que começam a surgir sinais que é possível, no final do ano, ainda que uma variação de faturação que seja pouco mais adversa, ser compensada por uma melhor rentabilidade, eu penso que é uma ênfase que nós devemos colocar em tudo aquilo que fazemos, mas, sobretudo, olhar para essa ideia também como uma bandeira que nos puxa para o futuro e que nos dá confiança e tranquilidade para, com profissionalismo, atingirmos esse objetivo. Uma segunda nota para dizer à Rita que é um prazer enorme ouvi-la, apesar de, como a Rita sabe, ser uma apaixonada e uma entusiasta por tudo aquilo que diz, o que se projeta naturalmente sempre no tempo, mas por ver que o nosso grupo é dotado não apenas de um plano estratégico com cabeça, tronco e membros, mas sobretudo por uma grande paixão de uma equipa que está a fazer um trabalho silencioso, mas que é um trabalho extremamente precioso para que esta organização, a EOLO, seja uma organização de referência no nosso tecido empresarial. É o porque não é apenas como se conduz o carro, e já passo agora ao Ricardo, não é tanto como conduzimos o carro perante as curvas que nos aparecem, é também a qualidade do carro, a qualidade do motor, a qualidade de todos os circuitos eletrónicos que nos dão informação e, sobretudo, a qualidade do ar dentro do carro. Eu sei que sublinho sempre muito esse aspecto, mas eu diria que esse aspecto da cultura organizacional, que é muito positiva, talvez seja uma das maiores forças, dos maiores drives que nos podem trazer esse futuro que todos desejamos. E sublinhando essa qualidade e agradecendo muito a apresentação sobre as carreiras, em bom rigor, são elas também que vão permitir dar resposta a um dos três grandes objetivos que temos para este ano, que é mais formação, mais satisfação, mas também mais retenção.
tornar a empresa uma empresa feliz, cada vez mais feliz, cada vez mais atrativa. Isso é um trabalho que está a ser desenvolvido pela equipa, um trabalho silencioso que eu felicito. Mas passando ao Ricardo, tenho 2 perguntas para lhe colocar. Uma, que é mais direta, que é se as bolas têm creme ou não têm creme. Porque no dia 20 estaremos cá para escrutinar essa qualidade e tenho a certeza que vão ser provadas com muita alegria, porque nessa altura já entramos dentro do verão e vou à segunda pergunta, e nessa altura temos a hotelaria a bombar. E eu gostaria de perguntar ao Ricardo como é que olhas para essa área de negócio, como é que a hotelaria pode ajudar a reequilibrar as contas e trazer os níveis de faturação para cima. Sendo certo, como nós sabemos, não interessa como as coisas começam, interessa como as coisas acabam. Agora vimos na Eder o facto de haver áreas de negócio que estão a contrabalançar as outras. Aqui também me parece que a hotelaria podia trazer aqui uma boa notícia. Mas como é que estás a olhar para esse futuro mais próximo? Muito obrigado. Bom, obrigado, Rui, obrigado pelas perguntas. Eu nunca encomendo bolas só com creme ou só sem creme. Vem sempre uma variedade delas que é para todos os gostos e para que toda a gente fique satisfeita e não fique aquelas pessoas que não gostam de creme ou gostam sem creme. Então vem sempre uma panóplia delas, portanto eu acho que vamos sempre ter uma para toda a gente e para todos os gostos. Em relação à hotelaria, a pergunta é muito pertinente e ela vem muito de encontro àquilo que já era a minha percepção ainda antes da guerra e ainda antes de nós sequer termos atravessado o primeiro trimestre. Nós, quando em setembro nos foi dada esta oportunidade e nós pegámos na empresa, em 2020 e 2021, aquilo que se tinha faturado na área da hotelaria era residual em relação àquilo que era o histórico da empresa. Nós chegámos a ter anos de faturar 17, 18, 19 milhões de euros na área da hotelaria. Agora, há uma questão, e eu estive no Algarve na quinta e na sexta-feira passada, estive no Porto diretamente a falar com alguns clientes da hotelaria ontem e ontem, e há algo que nós todos temos que ter cuidado. Nós, em 2020 e em 2021, fruto de termos tido uma abrangência muito grande naquilo que era a hotelaria, nós dominámos completamente o mercado durante muitos anos, fizemos com que, em alguns momentos da nossa vida, tivéssemos tido francas dificuldades para dar resposta aos clientes, porque começou a haver desqualificação daquilo que são as pessoas disponíveis no mercado, havia uma fraca qualificação, começou a haver uma taxa de desemprego muito baixa e dificuldades reais em recrutar pessoas, e isso fez com que nos últimos 3 anos, nós começássemos a deixar entrar a concorrência naquilo que eram os nossos clientes. Aquilo que eu percebi nestes últimos 6 meses é que, obviamente, a concorrência não faz melhor do que nós. E nós temos aqui uma oportunidade de ouro para voltar a alguns clientes que, entretanto, tínhamos perdido exatamente por não lhes conseguir dar resposta, mas precisamos de fazer isto com alguma cabeça. Não podemos fazer aquilo que fizemos anteriormente, que é ir a todos os clientes tentar dar resposta a tudo ao mesmo tempo. Vamos ter que nos fixar essencialmente, e há aqui um perigo real, que é o perigo real dos pagamentos que nós temos neste momento, temos que ter muito em consideração. Nós temos que nos fixar exatamente naqueles grupos empresariais muito grandes que são nossos clientes há muitos anos, Grupo Pestana, a Ritz-Carlton, a Marriott, que são aqueles que nos pagam efetivamente, fixarmos nesses, dar-nos a melhor resposta possível, e se nós conseguirmos fazer isso,
aquilo que vai acontecer agora foi exatamente aquilo que aconteceu em 2008 e 2009. Vamos ter aqui um efeito dominó novamente, que as coisas vão acabar todas por nos vir cair ao colo novamente. É óbvio que eu estou a contar muito com o crescimento da hotelaria. Fomos lá abaixo a semana passada fechar o alojamento que tínhamos em São Bartolomeu de Messines para albergar 100 trabalhadores, e eu estou a contar que para o ano, para além de São Bartolomeu de Messines, nós consigamos ter a parte do terreno que temos na guia para conseguir, em vez de ter 100, se calhar ter 200 ou 250 pessoas. Tenho os clientes todos com muita vontade de pagar e de ajudar a pagar esse alojamento, que é uma coisa que eu não tinha nos últimos anos, mas neste momento eles estão a oferecer o alojamento e isso está-lhes a custar dinheiro e, portanto, eu consigo, se tiverem o alojamento, consigo reverter esse dinheiro a meu favor. Temos aqui imensas parcerias que neste momento a equipa da Dora está a tentar lançar lá embaixo com empresas de transporte para podermos fazer o transporte das pessoas e darmos o transporte, darmos o alojamento e termos condições de crescer. Portanto, a hotelaria, neste momento, Rui, é absolutamente fundamental para nós conseguirmos absorver a queda daquilo que é a Altice e a queda da Portugal Telecom, que vai ter um impacto muito grande naquilo que é o nosso negócio. Obrigado, Ricardo. Vamos a isso. Obrigado. Mais questões? Ainda temos uns minutinhos. Mais alguma questão? Ou para o César também, pode não ser só para a Rita ou para o Ricardo. Alguma questão? Não? Eu vou fazer mais uma questão. Boa. Aqui um bocadinho para o César. Nós naturalmente teremos a nossa reunião e amanhã e vamos debater muito essa questão, mas acho que também era importante ter um bocadinho a tua perspectiva daquilo que foste pensando e que tens vindo a pensar relativamente à Head Executive Learning. Se tens alguma ideia que venha assim primeiramente à mente sobre como podemos dar aqui a volta à situação menos positiva que a área do learning está a ter e está a ser muito suportada pela área do Executive Search. Portanto, se pensaste em alguma ideia que gostasses que nós implementássemos. Bem, obrigado, José, pela pergunta. Eu já disse isso no início, eu gostava que sentir maior volume de perguntas, se calhar até reduzir o tempo das apresentações e aumentar o tempo das perguntas e respostas, porque acho que é mais interativo e poderia ser mais interessante. Duas notas. Ainda antes da tua, tinha aqui um ponto que eu queria reforçar, e o Rui também já tocou nisso. Há um mês ou dois, quando se começou a sentir que estávamos a arrancar o mês, o ano, e que em vez de estarmos a faturação a crescer, que a tendência até seria alguma quebra de faturação, eu comentei isso, e até com o Rui, que a situação não me preocuparia por ir além. Primeiro porque eu acho que normalmente estas quebras também são, desde que haja foco, são facilmente recuperáveis. E às vezes também, atendendo à diversidade do grupo, poderão ser compensadas com uma marca ou com outra. E depois havia a questão da reorganização, acho que foi muito importante, nós fizemos há 6 meses atrás, e que isso vem dar maior, e que isso, eu acho que neste momento, 6 meses depois, pouco mais de 6 meses depois, ela está perfeitamente consolidada. Acho que e essa nota também acho que é importante dar essa nota. Acho que nem nas melhores perspectivas se podia imaginar que ao fim de 6 meses o processo já estava tão consolidado. 6, 7, 8 meses, ainda não passou um ano e o processo já está tão consolidado, parece que já estamos a trabalhar neste formato há 2 ou 3 anos. Eu acho que isso é uma grande vantagem para o grupo e reflete realmente a capacidade que nós temos e a flexibilidade que nós estamos a adaptar a novas realidades. E essa flexibilidade sempre me deu ao longo dos anos, há mais de 10 anos, principalmente que começámos a crescer em maior volume, confiança que qualquer situação qualquer curva que possa acontecer ou qualquer quebra que possa acontecer, que rapidamente nós temos essa capacidade, essa flexibilidade para reagir. Portanto, eu nunca me preocupei muito com isso. E a Cresco, que também tinha essa percepção que a reorganização e que o foco estava a haver e queria haver na rentabilidade de cada marca e de cada negócio, que o impacto que isto iria ter em termos de resultados era significativo. Portanto, eu acho que este ano a faturação, obviamente, era importante tentarmos recuperar a quebra, mais ou menos, até ao final do ano, e o próximo ano já estarmos a crescer, mas eu tenho a certeza que vai ser um ano
financeiramente mais positivo que o ano anterior. E o ano anterior já não foi mau. Portanto, estou otimista em relação a isso. Irando aqui à questão da Eder que o José colocou. Eu depois, amanhã temos uma reunião, eu irei estar presente, irei dar essa minha impressão, mas também posso deixar já aqui um bocadinho no ar. Eu acho que esta mudança, e eu até fui um digamos, das pessoas que teve bastante influência nessa mudança da estrutura da Academy, da Talent Academy para dentro da Eder. Eu acho que perdemos aqui algum tempo de indefinição de vamos ser Talent Academy, Eder, se é Eder Executive Learning, se depois temos serviços que são feitos fora ou não do âmbito da Eder. Eu acho que esta situação levou aqui alguma indefinição durante alguns meses, 2, 3 meses, e às vezes costuma ser um mês ou dois, ou uma semana ou duas, e é a morte do artista. E eu acho que poderemos ter condicionado aqui, perder aqui quase 6 meses de foco, porque depois estas coisas, a faturação, normalmente temos de estar a semear 2, 3 meses antes para se refletir. Portanto, é possível que a gente, com esta indefinição que introduzimos em novembro, dezembro, que tenhamos perdido o primeiro semestre. Agora acho que temos que fazer aí voltar a focar as coisas para que consigamos recuperar e ter um bom segundo semestre. Não quer dizer que não possamos recuperar mais cedo, mas pelo menos ter um forte segundo semestre. Formas que eu acho que podemos, como é que podemos dar a volta a isto? Uma das coisas, já fui deixando as notas e amanhã irei reforçar isso. Eu acho que a equipa da Academy tem às vezes uma forma de organização. Eu já passei isto para ti, José, portanto eu irei tocar isto. Acho que isto às vezes é válido para todos, eu podia não tocar este tema. A equipa faz, às vezes, tirando-se cá a Joana, a percepção que eu tenho é que a equipa faz um bocadinho de tudo. Eu não acho, eu às vezes costumo dizer, quando toda a gente faz um bocadinho de tudo, isto fica uma gestão que eu costumo dizer na brincadeira, tipo sociedade recreativa, e depois perde-se foco nas áreas. Portanto, eu acho que a Academy vai ter que ter alguém que se foque na formação à medida, vai ter alguém que se foque na formação de calendário e vai ter que ter alguém que se foque nas academias. Porque só assim é que conseguimos alavancar cada uma destas áreas e com isso projetar a performance de cada um destes serviços, destes subserviços, digamos assim, dentro da área da formação. Eu acho que uma das partes passa por aí e a segunda parte passa para que a equipa da Academy, o departamento de formação da Eder, tem que estar preparado para poder fazer formações de calendário com a marca da Eder, mais no segmento executivo, mas também formações de calendário não tão executivas e que possa ser feito com a marca Talent Academy ou Knower Academy ou até Futuro Cabo Academy. Acho que o departamento de formação tem que perceber que é um departamento que produz, que vai ao mercado, que olha para o mercado, tenta identificar oportunidades de prestar serviços de formação nestas 3 áreas, formação à medida, calendário e academias, tenta perceber quais são as boas oportunidades de criar conteúdos de formação, desenhos, e depois identifica qual é a melhor marca para os comercializar e articula-se com o marketing como é que os vai posicionar. Se posiciona com a Eder, se posiciona pela Talent Academy, porque as marcas estão dentro do ecossistema do grupo, portanto elas podem ir à prateleira, puxa a marca A ou pegar na embalagem, mete a marca A ou a marca B. E acho que temos que sair deste perímetro de pensarmos que ou somos Talent Academy e fazemos tudo by Talent Academy, ou somos agora Eder Learning, Executive Learning e fazemos isto tudo by, e acho que é importante ter esta visão 360 e sairmos fora do perímetro. E eu acho que se fizermos um bom benchmarking e perceber que dentro destes 3 serviços, formação à medida, formação de calendário, academias, quais são as áreas que poderemos implementar e que irão ter procura, se fizermos bem isto, se identificarmos depois bem a marca com que vamos comercializar e se houver um foco de ter a equipa especializada ou pessoas especializadas em cada uma destas áreas, obviamente as coisas vão crescer. Se nos perdemos muito nessa indefinição, temos o risco de continuar a perder mais tempo. E eu acho que esta situação, eu próprio sou responsável disto, porque a mudança da Talent Academy para a Eder gerou aqui, eu senti isso, uma série de indefinição, e acho que estamos a pagar a fatura por essa indefinição e temos que fechar esse dossiê rapidamente. Portanto, essa é a minha... Eu acho que já tinha passado algumas destas ideias, portanto amanhã iremos reforçar isso e fazer esse brainstorming. Está bem, estamos alinhados. Obrigado. Obrigada, José, obrigada, César. Mais alguma questão? Não? Então, reforçar só 2 temas. Reforçar, primeiro que tudo, agradecer a presença de todos. Reforçar que vão receber o link para fazer o questionário de avaliação desta sessão e reforçar aquilo que o César também já disse, que é aproveitem para fazer questões, colocá-las para que sejam respondidas aqui depois
seja pelo César, seja pelo Rui, seja por quem estiver presente. Aproveitem, façam as vossas questões, escrevam, reflitam sobre elas, têm agora um mês para pensar um bocadinho sobre isso. Depois destas apresentações, se vos surgir uma dúvida, perguntem e depois esta questão será respondida na próxima sessão pela Rita, pelo Ricardo, o que quer que seja, está bem? Obrigada a todos e um bom resto de semana. Bom fim de semana. Obrigado, Bom fim de semana. Obrigada. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.